versículo de número 24 em diante. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 24 em diante. Enquanto você procura o texto, eu quero tributar ao Senhor nesta noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louva a Deus pela vida do vosso pastor presidente, sua digna esposa, que Deus possa abençoar o vosso pastor, cumprimentando ao pastor, cumprimento todo o corpo ministerial desta casa. Também louva a Deus pela vida dos nossos irmãos, coordenadores, diretores do departamento de jovens, todos que trabalharam diretamente e indiretamente para que esta festa viesse a acontecer, a cantora, ao meu amigo cantor Ridley, que tem cuidado de nós, a toda esta igreja nessa noite, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra especial para o meu e para o seu coração. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 24, só quem já achou, diga bem forte amém. Amém. Leiamos, na minha versão está assim: e em seguida, o rei Nabucodonosor muito se espantou e se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no meio do fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, passeando no meio do fogo, e não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Amém. Antes de você tomar o seu assento, olhe para esse crente bonito que está perto de você, que tomou banho para vir para o culto, e diga: meu irmão. Não, fala com vontade, crente, diga: meu irmão, aquilo que é meu, com vontade, aquilo que é meu, ninguém vai roubar. E essa noite é noite de cura para tua alma. E se prepare, porque eu e você vamos passear no meio do fogo. E só quem acredita nisso tem aquele glória que só crente pentecostal sabe dar. Muito obrigado por poder tomar vossos assentos. O tecladista me acompanha, a banda me acompanha. Eu peço uma atenção nesse momento, por favor. Prometo não ser muito prolongado. Foi no ano 626 a.C., que Nabopolassar, grande imperador da dinastia caldeia, ele um homem que tomou a frente do seu tempo. Ele possuía 2 filhos, Nabucodonosor I e Nabucodonosor II. Quando ele completa seus 56 anos, ele vê a necessidade de entregar o reinado, e ele passa para seu filho mais velho, Nabucodonosor II. E Nabucodonosor, apesar de ser muito novo, ter aproximadamente entre 24 a 25 anos, ele tinha uma visão muito à frente do seu tempo. A visão dele era tão grande que quando ele assume o reinado, ele vai fazer 3 feitos. O primeiro, ele vai ampliar as muralhas de Babilônia cerca de 10 quilômetros a mais. Ele também vai ampliar as muralhas a ponto de, o doutor Herócrates, escritor, diz que em 2 carruagens coligadas e puxadas por cavalos era possível rodear as muralhas de Babilônia. Segundo, ele vai edificar 185 deuses, ou melhor, altares à deusa Ashtarote, que era a deusa anfitriã da cidade. Ele também vai fazer homenagem à sua esposa, um grande jardim suspenso, que na época recebeu o título de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E também nesse percurso já havia prédios de 3, 4, 5 andares dentro de Babilônia. Ele pensou muito à frente do seu tempo, e ele também fez um canal com o rio Eufrates, corrigando água para dentro de Babilônia. Ele também vai ampliar completamente o seu reinado, pois ele contava com a ajuda de um grande general de guerra chamado Nebuzaradã. Nebuzaradã era tão eficiente que não houve guerra que ele entrasse, que ele não viesse trazer a vitória para dentro de Babilônia.
Tanto que ele descobre que a maior potência após a Babilônia era o Egito, que na época era governado por Faraó Neco. E ele manda uma carta para Faraó Neco dizendo que invadiria o Egito. Nesse percurso, o Egito estava sendo subjugado e Jerusalém, Josias estava à frente do povo. No segundo livro dos Reis, capítulo 24, Josias paga tributo à Síria e tributo ao Egito. Então vai ter a famosa batalha de Carquemis, aonde Josias se levanta juntamente com a Síria para tentar destruir o Egito. Mas Faraó Neco manda uma carta para dizer: não se levante contra nós. Caso do contrário, você pagará um alto preço. Na famosa batalha de Carquemis, ele perde a batalha. E Josias acaba morrendo em batalha. E o rei Neco, Faraó Neco, ele imposta Jeoaquim. E nesse percurso, Nebuzaradã invade o Egito e descobre que havia uma cidade que tinha ouro, que tinha prata, que tinha bronze. Uma cidade que adorava um Deus que não podia ser apalpado por homens. Uma cidade que adorava um Deus que não era de ouro, porque ele é o dono do ouro e da prata. Uma cidade que adorava um Deus que não era rico, porque ele era a própria riqueza. E este povo, Nebuzaradã invade Jerusalém e destrói completamente. Pega os cálices da cidade e leva, numa primeira leva, quase 2.000 pessoas. Eruditos, poliglotas, príncipes da cidade. Entre eles Daniel, Azarias, Anias, Misael. Todos vão para dentro de Babilônia. E nesse percurso, quando já Babilônia destrói Jerusalém, Jeremias é um profeta que está presente. E ele escreve o livro de Lamentações, que a palavra Lamentações significa gritos constantes. E ele diz: coloquem a boca no pó, talvez ainda haja uma esperança. E a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque todas as manhãs elas se renovam para a gente. Ele agora entra em Babilônia. Daniel com seus eruditos. Heródoto escreve que a população de dentro de Babilônia era quase entre 200.000 a 205.000 pessoas dentro do território babilônico. E começa um processo de modificação, pois os nomes de Daniel e seus amigos que adoravam a Deus agora vão ser modificados, pois se permanecesse com os nomes, era uma forma de evangelismo. E Daniel então modifica o seu nome. Ele fica subjugado sobre Aspenazes, que era o eunuco da cidade. E Daniel chega dentro de Babilônia, muda-se os nomes. Eles são expostos a cultos pagões, a banquetes pagões. Mas para a gente começar nessa noite a dar glória a Deus e aleluia, Daniel descobre que a única coisa que havia dentro de Babilônia, que era de Jerusalém, era cebola, pepino, alho e tomate. Porque para quem não sabe, Jerusalém era a capital da agronomia na época, desde na época do rei Uzias. Então Daniel no capítulo 1, ele logo bota o pé e diz: quem quiser se contaminar, que se contamine. Mas eu sou patriota, eu estou em Babilônia, mas eu não sou de Babilônia. Eu estou aqui, mas meu coração está voltado para dentro de Jerusalém. Eu como pepino, eu como cebola, eu como alho, mas eu não me vendo, eu não me prostro, porque eu sou de Jerusalém. Tanto que no capítulo de número 6, quase 40 anos depois, ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta. E para onde ele orava, pastor? Direção a Jerusalém. Meio tempo conseguiu apagar do seu coração Jerusalém. E ele cantava o Salmo de 139 dizendo: ainda que a minha mão direita esqueça da esquerda, e que a minha língua se apegue a meu paladar, eu jamais esquecerei de ti.
ó Jerusalém, porque o teu nome está gravado na minha alma. Eu vim pregar nesta noite para crentes que vivem aqui, que até comem aqui, que até passeiam por aqui, mas a gente não é desta terra, a gente é de Jerusalém. Vem comigo. Capítulo 1, ele é honrado. E chega o capítulo de número 2. Vem comigo. Nabucodonosor vai ter um sonho. E esse sonho é horripilante. Eis vinha uma estátua, que a cabeça era de ouro, os peitorais eram de prata, os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro e de bronze, ferro e barro. E ele vê uma estátua levantada, e uma rocha que cai, bate na estátua, e a estátua cai com o rosto no chão. Deus estava mostrando para ele uma visão degradante da humanidade, e também os padrões escatológicos, onde a cabeça representa a Babilônia, onde os peitorais representam os impérios medos e persas, os quadris os assírios, ou melhor, os persas, e as pernas, Roma oriental e Roma ocidental, e os 10 dedos representam as cidades que estavam aglomeradas pela região de Roma. Em paz, meus senhores, ele baixa um decreto dentro de Babilônia dizendo: eu quero alguém que possa interpretar o meu sonho. Mas detalhe, eu não vou contar o sonho. Quem chegar aqui vai ter que saber o sonho e a interpretação. E quem não souber, mato ele. E entra homem, sai homem, e ninguém consegue interpretar este sonho. Porque como é que se interpreta uma coisa que não sabe? Mas nas penais chama o rei, diz: permissão para falar, concedida. Quem? Tem um rapaz aqui, ele é novo aqui, ele é meio esquisito, ele é pentecostal, e ele fala sozinho. E como é o Deus que ele serve? Eu não sei. Ele diz que é um Deus que mora nas alturas. E ele não é daqui, rei. Ele não come nossa comida, ele não adora os deuses daqui. Ele é de Jerusalém. E quem sabe ele não pode interpretar o teu sonho. Nabucodonosor chama ele à presença dele. E ele pergunta: é tu, garoto, que interpreta sonho? Ele diz: eu não interpreto, mas o Deus de minha terra. Eu vou repetir para ficar melhor, porque a repetição é mãe do aprendizado. Eu não interpreto nada, mas o Deus de Jerusalém. O Deus de Jerusalém. E rei, é mais. Deus já me mostrou agora. E o que? Eu já estou vendo uma rocha que cai e bate sobre a estátua. Pastor, o que aquela estátua representava? Eu disse a priori, aquela pedra que caiu representava o Cristo, o Messias, que vai derrubar as nações mundiais. E vai chegar um dia, vem comigo para a gente dar glória. Vai chegar um dia, quando esta igreja não estiver mais aqui na terra, quando esta igreja subir, e no final da grande tribulação, a última nação terá, aonde o anticristo, o falso profeta, as bestas se levantarão contra Israel, vão encurralar Israel na porta oriental, aonde os muçulmanos fizeram o cemitério para impedir que o Messias chegar. Naquele dia vão começar a clamar, naquele dia vão gritar dizendo: cadê o Messias? Aonde ele está, o Messias? Cadê o Messias? Cadê ele? Israel vai clamar, a porta oriental vai estar trancada. Mas naquele dia Zacarias disse, e João também viu esta visão, que vai ter relâmpagos no céu, vai ter trovões no céu, e vai aparecer o que, pastor? Naquele dia, quando Israel estiver encurralada, vai aparecer miríades e miríades de cavalos, e na frente um general com uma coroa de ouro. E João viu ele, e os seus cabelos eram brancos como a neve, e vão filmar a coxa dele, e vai estar escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pastor. E esses outros que estão com ele, esses outros é a igreja que voltará com ele para reinar, para reinar, para reinar.
Só que vai, só que vai. Meu Deus do céu, vai. Levante a mão direita, vai. Meu Deus do céu. Levante a esquerda também, pastor, não gosto disso. Faça para não ficar com a mão dura. Agora coloca no ombro de quem está perto de você e diga: eu vou te velar. A gente vai voltar para reinar com Ele. Ele vai pisar no monte, vai se abrir, Israel chegará, Ele assentará o seu trono, e a igreja vai ganhar paz. Deixa eu ver quem tem glória, meu Deus. Vem comigo. Para a gente dar glória e quebrar calvinista hoje. No capítulo 2, Daniel é honrado. Mas chega o capítulo 3. Meu pastor, no capítulo 1, Daniel aparece. No capítulo 2, Daniel aparece. No capítulo 4, Daniel aparece. No capítulo 5, Daniel aparece. 6 ele aparece. 7 ele aparece. 8 ele aparece. 9, 12. Mas no 3, é o único capítulo. Prepara para a gente dar glória a Deus esta noite, que Daniel não aparece. Por quê, pastor? É para mostrar a realidade da igreja. Aonde a estátua de Nabucodonosor, do capítulo 3, representa o falso profeta e o anticristo. Aonde Nabucodonosor representa o sistema capitalista destruído e corrompido. Aonde os 3 moços salvos na fornalha representam Israel, que passarão pela grande tribulação e serão salvos na tribulação. Pastor, e Daniel que não aparece? Daniel que não aparece representa essa igreja. Não, tu não pegou isso aqui. Eu vou ter que falar devagar para você entender isso aqui. Aonde, por que, pastor, Daniel não aparece no capítulo 3? Porque essa igreja não passa pela grande tribulação. A gente não vai passar por ela. Enquanto a terra pega fogo, aonde o profeta se levanta, o anticristo não vem. Essa igreja, ao som da trombeta, vai! É paz. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Rapaz, pastor, não acredito. Então segura essa. Só desceu chuva no dilúvio depois que Noé e a sua casa entrou na arca. Só caiu fogo em Sodoma depois que Ló e a sua família saiu. E só desce fogo. O anticristo só se manifesta depois que esta igreja for arrebatada. Só que vai. Só que vai. Só que vai. Ela é bacai. Meu Deus. Pegue na mão de quem está perto de você. A repetição é a mãe do aprendizado. Vai, vai, vai. Aperta a mão dele essa noite até ele dizer: meu Deus. E diga para ele: a tua casa não fica aqui. Não profetiza, crente. A tua casa não vai ficar aqui. Tua família não vai ficar aqui. A gente não vai ver o anticristo. Porque quando a trombeta tocar, a igreja em Carutapera vai subir. Vai subir. Vai subir. Meu Deus do céu. Vai, vai. Lá vai. Deixa eu ver quem vai. Quem vai? Quem vai? Cadê quem vai? Vai subir a tua casa. Vai subir. Vai, meu irmão. Tem uma graça de Deus deliberada aqui. Enquanto é a última hora da igreja, Deus vai salvar. Vai salvar. Porque a igreja vai ser arrebatada. Vem comigo. Capítulo 3. Ordem do rei. Quem não adorar, meu Deus do céu. Quem não se prostrar será lançado na fornalha. E detalhe, as fornalhas ficavam na parte sul de Babilônia.
eram utilizadas para queimar cadáveres e para destruir dejetos da cidade. O norte-americano, em 2008, fez um cálculo que em graus Celsius, a temperatura da fornalha era quase 748 graus Celsius. Quase a temperatura de uma fornalha, de uma caldeira que tem da Hidro, que trabalha com alumínio. E paz, meus senhores, a ordem foi essa: quando os instrumentos tocarem, quem não se prostrar, colocar a testa no chão e adorar a estátua, vai cair na fornalha. Quase 200 mil cidadãos na cidade. Enquanto toca o instrumento, 200 mil pessoas se curvam diante de uma estátua. Mas tem 3 assembleianos, pentecostais, cheios de Deus, que batem o pé e dizem: a gente não se prostra. O rei, tragam na minha presença, tragam diante de mim. E a fala é essa: vocês não adoram os nossos deuses? Rei, me perdoa, permissão para falar concedida. Rei, você pode fazer o que quiser, mas a gente não é daqui. 2 crentes entenderam: pode fazer o que quiser, ó rei, a gente não é daqui. E se o nosso Deus quiser, Ele nos livra. E se a gente morrer, morrer por morrer, a gente morre mesmo. Mas a gente sabe para onde a gente vai. Aí o rei fica valente, bate no pé e diz: quero ver. Me dá só um pouquinho de retorno. Quero ver quem é o Deus. Aí foi. Que vai livrar, meu Deus, vocês da minha mão. Aí Deus levanta do trono. Eu quero ver o Deus que vai livrar vocês. E ele diz: é o nosso. Vem comigo para a gente dar glória a Deus essa noite. 16 generais de guerra. Quantos generais? Com vontade, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Quantos generais? 16 homens valentes, capacetes de ouro, couraças de bronze. Homens que eram heróis nacional, que quando andavam pela cidade, as crianças, as mulheres, se curvavam diante da grandeza daqueles homens. E a ordem de Nabucodonosor foi essa: aqueçam 7 vezes mais essa fornalha. Amarrem as mãos, amarrem os pés e joguem eles lá, para eles saberem que não existe Deus maior do que os deuses babilônicos. Prepara para a gente dar glória esta noite. 16 generais de guerra, com coraça, com espada, com tudo, foram levando 3 garotos amarrados, cheios do Espírito Santo. Está no texto que eu li. E quando foram lançar os garotos, meu Deus do céu, só o vapor que emergiu, não foi o fogo, foi o vapor que emergiu da fornalha, matou 16 generais de guerra, com espada, escudo e tudo. Pastor, eu não entendi a mensagem ainda. Você vai entender agora. A fornalha não mata quem Deus escolhe. A fornalha só separa quem tem e quem não tem estrutura. Tem gente que se arruma como crente, até anda como crente, até faz um caqueado, como diz no Pará, de falar como crente. Mas na primeira fornalha, na segunda fornalha, ele para logo, ele desiste logo. Chega o verão, ele enche a cara, bebe cachaça. Chega a festa, ele se desvia. Mas tem gente que não tem jeito de crente, que a gente não dá nada, mas até amarrado ele continua na fornalha. Não. Eu vou melhorar. A fornalha não mata quem Deus escolhe. A fornalha só separa quem
tem, quem não tem, quem tem e quem não tem. Tem gente que está dizendo, não chega no final do ano, não chega na festa, vai cair, vai morrer. Mas olha aí, chegou janeiro, você ficou de pé. Chegou fevereiro, você de pé. Chegou março, abril, maio, junho, já estamos no final do ano. E olha você de pé, de pé. E os bobobó já caíram fora, já morreram, mas você está de pé. Levante a mão nesta noite, vai, vai. Deixa eu ver o sobrevivente, vai. Meu Deus do céu, vai, debaixo. Levante a mão direita para o céu, vai. Jesus, vai tremer tudo aqui. Tem uma glória de Deus aqui. Cadê os sobreviventes? Vai, 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 vai. Abre a boca. Solta o glória, vai. Mostra pro diabo que você venceu. Que a fornalha não te venceu. Que a pandemia não te venceu. Que as drogas não te venceu. Que a doença não te venceu. Que a tristeza não te venceu. Olha você no congresso, cheio de Deus, dando glória. Vem comigo. 16 generais de guerras mortos. E 4 ex-homens jogados no meio do fogo. Prepara para a gente dar glória a Deus esta noite e voar agora. 3 garotos jogados no meio do fogo. E detalhe, só o vapor que emergiu de lá matou 16 homens com guarita e tudo. Imagine quem caísse no meio. Mas o texto diz que 3 caíram no meio do fogo. E o fogo veio. Mas o fogo não queimou roupa. O fogo não queimou cabelo. O fogo não queimou sapato. A única coisa que o fogo queimou foi as amarras. Não, tu não pegou isso aqui. Eu vou ter que repetir isso aqui, porque a repetição é a mãe do aprendizado. Pastor, não gosto disso, aprenda. É coisa de psicólogo para ficar na tua cabeça. Quanto mais tu repete, mais fica na tua cabeça e mais tu lembra. A fornalha não queimou roupa, não queimou pele, não queimou cabelo. A única coisa que a fornalha queimou foi as amarras. Pastor, o que é isso? Essa fornalha aí não é para te matar, não é para destruir. É Deus dizendo, eu deixei tu cair lá, eu estou deixando tu passar lá, porque eu quero queimar todas as amarras que estavam te prendendo. Tudo aquilo que estava te prendendo, é nesta noite que Deus vai queimar. É nessa noite que Deus vai arrancar. É essa noite que você sai livre. Sai livre, sai livre, sai livre. Levante a mão direita para a gente correr, vai. Agora coloque no ombro, pastor, para que isso? Faça para não ficar com a mão dura. Da direita e da esquerda e diga, esta fornalha não te mata, mas vai tirar todas as amarras que estavam te prendendo. A fornalha não vai te matar, mas Deus vai arrancar todas as amarras. Te prepara que Deus vai arrancar amigos, Deus vai arrancar pessoas, mas não é para você sorrir, não é para você cair. É Deus dizendo, eu estou arrancando as amarras, as amarras. Deixa eu ver quem tem glória, vai. Tem amarras que serão quebradas hoje. Mas me escute agora. Ano passado, dia 22 de dezembro, obrigado. 22 de dezembro, saiu um censo da Academia Psicológica Brasileira, que tinha o censo brasileiro de
estatísticas. E paz, meus senhores, ano passado no Brasil, 14.348 pessoas tiraram a sua vida em território nacional, sendo elas da idade de 12 a 32 anos de idade. E 5 em cada 10 suicidas eram evangélicos, crentes. O Maranhão ocupa o 15º lugar com maior índice de suicídio brasileiro. Só fica atrás do Pará, que fica em 10º, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o Paraná, que ocupa o ranking do top 3. São pessoas que estão num culto como esse, que já marcharam, já se encheram, já cantaram, mas quando sair daqui, vão ter que passar a noite toda vendo rios, para ver se o sono vem, e o sono não vem. São pessoas que estão acorrentadas, presas, que estão num culto como esse, com uma espécie de fuga. E essa é a noite que Deus quer curar a tua alma. Deus projetou esse... Olhe para cá. Deus projetou esse corpo aqui. E esse corpo aqui não foi projetado por Deus, pastor, para ter mágoa. A depressão, a ansiedade, não é a problemática em si. São sintomas de algo que está aqui dentro. Porque esse corpo não é projetado para ter mágoa. E uma vez que eu peco, que eu tenho mágoa dentro de mim, que eu não perdoo, eu sou refém e fico na mão de quem eu não perdoo. E a alma vai se deteriorando. E como esse corpo não é projetado, o corpo começa a dar sinais, que é para te avisar que alguma coisa está podre dentro de você. E o primeiro sintoma são problemas estomacais. Pregador, é gastrite, não é. É o corpo dizendo, tem mágoa aí dentro. Daqui a pouco vem problemas da visão. É porque eu assisto muita tela. Não é. É o corpo dizendo, tem mágoa aí dentro. Daqui a pouco começa a taquicardia. Eu vou morrer. Tu não vai morrer. É o corpo dizendo, tem mágoa aí dentro. E eu quero te dizer algo. Capítulo 14, versículo 2. Jesus disse ao povo, se vocês tiverem uma oferta, dinheiro, e virem para o meu altar, trazer a oferta, e estiver com mágoa, deixa a oferta. Peça perdão, para eu receber a tua oferta. Dinheiro, Deus não recebe. E o que é isso, pastor? Quem tem mágoa, Deus também não recebe oração. O céu está bloqueado para ti. Tu pode morrer fazendo campanha. Sobe monte, desce monte, sobe monte, desce monte, joga sal na cabeça, coloca a boca no pó. O céu está fechado para ti. Diminuiu, glória a Deus, essa noite? Davi escreveu no Salmo 52, enquanto eu calei os meus lábios, a tua mão pesava de dia e de noite, e os meus ossos tremiam dentro de mim. São pessoas que nunca liberaram perdão para os seus pais, nunca perdoaram seus esposos, suas esposas, são casados, mas tem mágoa dentro. São pessoas que nunca perdoaram seu pai, sua mãe, seus irmãos. Mas pastor, tu não conhece a minha história. Eu não conheço mesmo, mas para o céu você não pode chegar lá. Para o céu que eu estou pregando essa noite. Mas pastor, eu fui abusado, pastor, eu fui molestado. Mas essa é a noite que Deus quer quebrar os grilhões. Deus quer quebrar os grilhões da sua vida. Eu lembro que ano passado eu era diretor da juventude. O Ridley viu um departamento. Eu tomava conta de 848 adolescentes. E um dia eu fiz uma programação de manhã, e eu estou pregando lá. E na hora que eu estou pregando, no fundo da congregação tinha um rapaz lá. Ele era grande,
grande, 1,80 m, grandão. Ele era branco, ele tinha camisa branca, ele era moreno, e ele tinha pulado tanto, que a camisa que era branca, tinha ficado amarela, de tanto ele pular, ele estava todo suado no fundo da igreja, e na hora que eu estou orando aqui, o Espírito de Deus falou comigo: Douglas, vai lá no último banco, abraça ele, e diz no ouvido dele: eu te amo, e serei o teu pai. Eu ouvi a voz de Deus, mas eu disse: não vou nada, essa hora da manhã, abraçar macho, vou nada, e continuei pregando, e Deus me incomodando. Aí subiu uma criança no púlpito, ela foi: tio, vem cá. Quando eu me abaixei, ela disse: faz o que o Senhor mandou agora. Eu falei: tá bom. Disse: mulher, ora aqui. A irmã começou a orar. Eu saí pela lateral, com muita vergonha da igreja. Cheguei na lateral, ele era grande, subi no banco, agarrei ele pelo meio e disse: eu te amo, e eu serei o teu pai. Na hora, ele caiu no chão. Eu disse: pronto, morreu. Quando eu fui escutar, ele tinha sido batizado com o Espírito Santo, com fogo. Eu disse: moço, o que foi que aconteceu? Ele disse: Douglas, eu odiava meu pai era um satanás, palavras dele. Ele me batia, ele me humilhava, ele levantou a camisa, tá vendo essas marcas aqui? Era ele que me batia. Tá vendo isso aqui? É marca de faca. Ele me esfaqueou, ele era mau, ele foi embora. Eu nunca tive um pai, mas tu sempre pregou pra gente que Deus é nosso pai e que ele nos ama. E eu disse essa noite: Jesus, esta manhã, Jesus, se é verdade o que meu diretor fala, eu quero que o meu diretor que está pregando saia desse lugar e me dê um abraço, e eu vou entender que tu me ama. E na hora que eu abracei ele, disse: o abraço era o teu, mas a voz não era. Agora eu sei, eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um pai. Em 2021 eu estava pregando no estado do Brasil, e na hora que eu estava pregando no culto, pregando sobre perdão, no fundo da igreja, uma garota branca, loura, muito branca, loura, toda maquiada, ela dá um grito, e o grito foi estarrecedor, nunca tinha visto aquilo. Ela gritou: me perdoa, Deus! E ela caiu no chão. Eu falei, continuei pregando, e na hora que eu estou pregando, ela levanta. E ela era muito branca, o blanche dela, a maquiagem dela borrou todo, ela fica igual coringa, e ela saiu rindo. Ela levantou e começou a rir. Eu nunca tinha visto aquilo. E ela saía da igreja rindo e marchando. E quem ela abraçava era batizada com o Espírito Santo. Eu disse: o que é isso? Que unção é essa? Nunca tinha visto isso. Pessoa rir e abraçar. Ela chegou: pastor. Eu falei: se me conta o que é esse negócio de riso. Ela disse: pastor, meu pai morreu, eu tinha 14 anos de idade. E quando meu pai morreu, minha mãe casou quando eu tinha 14 anos com meu padrasto. Ele era odiado por Satanás, ele me molestava, minha mãe trabalhava muito, e ele me abusou dos 14 até meus 22 anos de idade. Eu tentei me matar 3 vezes, comprei Rivotril, diazepam, tomei excessivamente, mas nem o diabo me queria. Coloquei a corda arrebentou, o diabo não me quer. Eu não tinha amor pela minha vida. Eu fiz cartas para me morrer. E depois, quando eu completei 22 anos, ele morreu. Mas minha mãe colocou um quadro dele na casa. E toda vez que eu entro em casa, há uma tristeza muito grande no meu coração, há uma dor muito grande. Disse: mulher, mas o que aconteceu? E eu vim para esse culto porque a gente congregava aqui quando era adolescente. Fazia muitos anos que eu não vinha aqui nessa igreja. E na hora que o Senhor estava pregando, apareceu no seu lado direito um varão de branco. Ele era muito alto. E na hora que tu estava pregando, ele saiu do teu lado direito e ficou na tua frente e veio andando na minha direção. Eu queria correr, pastor, mas minhas pernas paralisaram. Ele disse para mim: se tu liberar o perdão hoje, eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida. Eu não sabia o que falar, pastor, eu não sabia o que falar. A única coisa que saiu na minha boca foi essa: me perdoa, Deus, me perdoa, Deus. Ele estendeu a sua mão na minha cabeça e ele removeu como se fosse uma caixa preta,
cheia de sujeira, de lama. E eu disse: por que tu está rindo? Eu não sei dizer. Veio uma alegria na minha alma agora. Veio uma paz agora na minha alma. Agora eu sei que tem um Deus que me ama. E esse ano, em janeiro de 2025, ela me ligou dizendo: pastor, eu casei, agora eu moro na Bolívia, sou missionária, serva de Jesus Cristo. Esse é o Deus desta igreja. Ele faz, Ele faz, Ele faz. Pegue na mão de quem está perto de você agora. Agora levante a mão dele e comece a orar com ele agora. Uma unção de cura é deliberado agora. Perdoar é abrir a cela, soltar o prisioneiro e olhar na cara dele e perceber que o prisioneiro sempre foi você. E é essa noite que Deus quer livrar. Pastor, eu fui abusado, abusada, eu fui molestado, não me interessa. O sangue de Jesus, ele desce hoje sobre você. É quebrado os grilhões da morte. Vai, começa a orar agora. Cadeias estão sendo quebradas. Espíritos depressivos que gritavam no teu ouvido: tira a tua vida, arranca a tua vida, te mutila, mutila o teu braço, mutila a tua virilha, a tua barriga. Tu procura amor em todo mundo e não acha. É essa noite que a marca é quebrada. Essa pra calar, paz. Meu Deus, segura a banda aí. Deixa eu ouvir o grito da igreja. Urácia, mude da vai, queis, ebude da bacandarais, eboite de morecai a terra, bocha, cabaia céu e a púria cá, eburri manaia, cheis. O Espírito de Deus, enquanto eu prego, eu vejo cordas caindo sobre o departamento de juventude aqui. Pessoas que planejaram suicídio, pessoas que a depressão pairava, e por esses dias haveria tentativa de suicídio. Debaixo do sangue de Jesus não haverá tentativa de suicídio, porque a corrente nesta noite é quebrada. Agora, 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 paz. Quem pega, quem pega, quem pega, vai, 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 agora! Depois eu prego, deixa eu ver quem está livre. É hoje que tu volta a dormir sem remédio. É hoje que tu não vê o dia clarear, porque Deus neutraliza o teu sono. Deus ressuscita a tua saúde. É quebrada as maldições. Não começou em ti, mas é quebrado em ti. Jesus chegou. É quebrar. Meu Deus do céu, a glória de Deus, pensão em Carutapera, perdoa, perdoa, perdoa. O que é isso? Esse ginásio está tomado pela glória. Há uma glória de cura liberado. Cadeias não resistem ao poder do nome dele. É quebrar.
Profetiza para quem está perto de você, da direita e da esquerda, e diga: é noite de cura. Fica de pé, fica de pé. Não dá mais para pregar, fica de pé. Urapa. Escute isso aqui para a gente orar. Eu ainda tinha uns 4 pontos para pregar, mas eu vou pregar sobre um para a gente orar aqui. Que eu sinto o cheiro de libertação aqui. Cadeias vão ser quebradas hoje. Escute agora, eu já oro. Olhe para minha mão direita aqui para a gente orar. Eles caíram no meio do fogo. Aonde eles caíram? No meio do... Com vontade, no meio do... Queridos, existe uma matéria que eu sou péssimo. Passei na marra na idade do ensino médio, que era física. E a única disciplina que eu entendi de física era graus Celsius, que ensina que a maior temperatura sempre vence a menor temperatura. Você entra no seu carro, liga o ar-condicionado no último, e você está passando pelo sertão, e tem uma fogueira acesa, mesmo dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, você sente, porque a temperatura de lá é maior que a corporal. Você liga o fogão, você sente o calor, porque lá é maior que você. E só existia um jeito deles terem caído no meio do fogo. 2 crentes entenderam. Só existia um jeito deles terem caído no meio do fogo e não morrerem. E como era, pastor? Se a temperatura deles... Eu vou fazer devagar para você entender. Só existia um jeito do fogo não matar eles. É física. Se a temperatura do corpo fosse maior do que a da fornalha. Mas pastor, aqueceram 7 vezes mais. É verdade. Mas o diabo esqueceu de algo. E pastor, esqueceu. E o quê? É que o espírito que mora dentro de ti... Pode vir ansiedade, pode vir depressão, pode vir o Satanás e os anjos. E por que eu não caio, pastor? Porque é o Espírito que mora dentro de mim. Diga para quem está perto de você, você vai resistir. Porque o Espírito mora aí dentro. Último para me orar. Versículo 25. E eles passeavam no meio do fogo. Para a gente voar agora, dependendo da tradução, não está escrito caminhavam, mas passear. Quando eu vim do hotel para cá, eu tinha um propósito. Então eu vinha caminhando, porque toda caminhada tem um propósito. Caminhar para emagrecer, caminhar para a saúde. Mas se você estiver de férias, colocar uma chinela, colocar dinheiro e for na praia ninguém caminha. Na praia a gente passeia. A gente o quê? Quando a gente não tem o que fazer, a gente faz o quê? Com vontade que a gente faz o quê? Eles caíram no meio do fogo. Um olha pro outro, a gente está vivo. O que a gente vai fazer aqui? Não tem nada. Então bora passear. Bora passear no meio do fogo. Pastor, não entendi. É hoje que você sai daqui, passeando no meio desta guerra.
Eu sei que você está vivendo o maior conflito da sua história. O mundo está de cabeça para baixo. Mas você veio para esse culto aqui. E no meio dessa guerra você vai sair daqui debochando dessa luta. Debochando dessa guerra. E vai dizer: como foi a festa? Acabou, mas eu saí passeando no meio do fogo. Agora, para a gente orar, tecladista, vem comigo. Dê as mãos agora. Daqui a pouco eu oro por batismo, mas eu preciso fazer algo. Ninguém de olhos abertos, por favor, pegue nas mãos. Não fique ninguém sem segurar nas mãos das pessoas. Os obreiros intercedam comigo, por favor. Os obreiros não precisam segurar nas mãos. Faz 4 anos que Deus me deu o ministério de orar pela cura da alma das pessoas. Cadeias serão quebradas essa noite. Escute, olhe para mim aqui. Quando eu começar a orar daqui a pouco, escute, fique atento ao que eu vou falar. A cantora se prepara, por favor. Pessoas vão começar a ter crises de choro aqui. Pessoas vão começar a dar gritos horripilantes aqui. Pessoas podem ser arrebatadas aqui. Mas não se preocupe, não são demônios. É a alma que Deus está tratando hoje. Pessoas que nunca perdoaram seus abusadores. Hoje é o dia de perdoar. Hoje é o dia de tirar esse fardo que te prende. Deus não pode batizar ninguém com o Espírito Santo hoje, enquanto não tirar esse fardo de você. Pessoas que nunca perdoaram seus pais. Eu sei que o teu avô foi, teu pai foi, e parece que quanto mais você luta, mais você engrena pelo caminho. Não começou em você, mas termina em você. Não existe maldição hereditária para quem está em Cristo. Eu sei que tem uns pregadorzinhos pregando de maldição hereditária. Não existe para quem está em Cristo. Porque esta palavra está escrito que tudo se fez novo. Eu não tive culpa dos meus avós serem alcoólatras, dos meus pais, mas em ti começa uma linhagem profética. Os meus tios foram alcoólatras, mas em meu pai foi quebrado. Meu pai não é pastor, mas em mim começou a linhagem profética na minha casa. E em ti começa a linhagem profética na tua casa. Levante a mão desse crente e feche os olhos agora. Só o teclado, a banda só daqui a pouco. Feche os olhos, ninguém de olhos abertos. E quando você ver a pessoa do seu lado começar a ter crises de choro, a começar a dar gritos horripilantes, só segure eles. Só segure ela. Pessoas podem começar a ter ânsias de vômito agora. Até quando tu vai segurar esse perdão? Feche os olhos agora. Meu Deus do céu, vai começar. Segure as pessoas, pelo amor de Deus. Tira o fardo agora. Meu amigo, Espírito Santo, começa a pairar sobre nós agora. Libera esse perdão agora. Meu Deus do céu, que é isso? Quebra as cadeias agora. Quebra as cadeias agora. Correntes estão sendo quebradas agora. Tem pessoas com ânsia de vômito ali. Meu Deus do céu. Sai. 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 Toda a legalidade que entrou por brechas, por não perdoar, agora seja quebrada. Eu já vi correntes. Eu estou vendo correntes. Libera! Que a